Pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Vamos começar um pouquinho mais cedo, mas as pessoas vão se conectando, vão mandando novas perguntas. Várias pessoas já mandaram perguntas pelo e-mail, eu tenho aqui algumas delas e vamos, na medida do possível, tentar responder a todas elas. Para quem ainda não conhece, a Widux é uma empresa que se dedica ao desenvolvimento de pessoas e negócios por meio de treinamentos em company e também cursos à distância. E na Widux nós desenvolvemos vários webinars para falar sobre temas interessantes, temas importantes. E dessa vez nós fizemos uma parceria junto com o Centro Orienterapias, da Adriana, que daqui a pouco ela explica um pouquinho o que é isso. E este webinar fala de oratória e domínio da ansiedade. Qualquer coisa relacionada a esses dois temas, nós estaremos aqui para bater um papo a respeito. Então, Adriana, para começar, ainda faltam alguns minutos efetivamente para as pessoas se sintonizarem, mas explica um pouquinho quem é você e o que é a Orienterapias. Boa noite, pessoal. Meu nome é Adriana Braz. A gente tem o Espaço Orienterapias em Santos, que trabalha com terapias orientais, como o próprio nome diz, e psicologia. Eu sou psicóloga, trabalhamos com yoga. Na verdade, tudo que a gente trabalha é com o desenvolvimento do ser. Eu fiz questão de separar o desenvolvimento, porque a gente trabalha de uma forma exatamente de, como é que eu vou colocar, que libere o ser aqui dentro da gente, né? Separar um pouquinho a parte da nossa mente e viver aquilo que a gente tem em essência. Então esse é o nosso trabalho no Orienterapias. Bom, perceberam que a atividade é um pouco diferente da convencional. E por que é legal nós juntarmos a questão da oratória com o domínio da ansiedade e esse trabalho todo desenvolvido pela Adriana? É que uma coisa é complementar a outra no sentido de dominar as emoções, dominar os sentimentos, as sensações, para fazer uma boa apresentação em público. Na prática, o que eu costumo sempre dizer é, se você tiver um bom controle do emocional, você consegue colocar as práticas nas suas apresentações. No entanto, quando você não domina a parte emocional, você sequer se lembra que existem técnicas para serem aplicadas, né, Adri? A gente acaba se perdendo, né, na emoção, mesmo na mente mesmo, se a gente fica pensando demais, a gente não fica presente, né, que a gente vai falar mais um pouquinho adiante. Legal. Olha, nós estamos aqui, começando esse trabalho aqui, eu estou conectado aqui com o meu tablet e recebendo algumas perguntas aqui que também continuam chegando por e-mail. E para dar uma explicação, essa relação, as ocorrências do webinar que nós fazemos aqui tem sempre o apoio de algumas empresas ou algumas pessoas que trabalham em parceria com a gente para levar às pessoas que têm interesse conhecimento, desenvolvimento, algo que possa ajudá-las na vida profissional. E nós estamos com o apoio, que é costumeiro, sempre ocorre, da página Depois dos 50 no Facebook, e também do Lucas Guidens, que é um designer gráfico para as mídias online e offline. Com o apoio dos dois, nós desenvolvemos esse webinar e estamos levando aqui a você. Bom, uma das coisas que eu estou recebendo aqui, já estou pegando, foi um encaminhamento que nós tivemos, que está aqui, deixa eu pegar aqui, só um minutinho, da Selma. A Selma Grabikoski, ela fez uma pergunta interessante, eu vou passar para você, Adri. Vamos lá. A pergunta dela é a seguinte. Se eu puder ajudar. Essa é a ideia. Tá. Se não puder, chamamos os universitários. Os universitários. Muito bem, a Selma perguntou o seguinte: existe algum exercício, truque ou válvula de escape, além de respirar profundamente, para controlar a ansiedade? Como a Selma já colocou e a gente tinha já passado algumas dicas, né? A respiração realmente ajuda bastante. Uma outra dica que a gente pode passar é a questão da presença, né? Quando a gente consegue observar um pensamento
e não uma coisa assim, eu escolho que agora eu quero pensar, eu quero planejar, eu quero usar uma memória, e a outra assim, agora eu me determinei ficar no presente, naquilo que eu estou fazendo, me concentrar naquilo. Então, por exemplo, eu estou caminhando, eu vou nesse momento escolher, sentir os meus passos, observar todo o caminho, estar no agora. E isso no curso é importante também, né, Renato? Sem dúvida. Porque a gente, estando presente, se concentrando, lembrando do que você, né, o que você tem para colocar, estando presente, sentindo o ambiente, você fica muito mais presente e se perde muito menos em emoção, por exemplo. De novo, mais uma vez, é legal ressaltar isso, que essencialmente é importante controlar as emoções. Você não eliminará as emoções, não dá para jogá-las fora, não dá para deixar em casa toda vez que você for fazer uma apresentação em público. Se desse seria bom, mas não dá. A questão é como é que eu controlo, como eu domino essa ansiedade, o medo, às vezes pânico, paura, cada um sente alguma coisa um pouco diferente. As emoções são bem-vindas, na verdade, né? Desde que, como você colocou, eu tenho controle delas, então eu escolho. Às vezes você está falando e tem um momento que você pode brincar com o teu público e aí a emoção é bem-vinda, né? Para você não ficar aquela coisa estática. Mas é exatamente a possibilidade de distanciamento, de eu observar a emoção que está vindo e escolher, né? Olha, isso está me tirando, é um pânico que está vindo, isso está me... Deixa passar como se fosse uma onda, observar. É um treino, a gente vai estar trazendo isso no curso. Bom, eu estou falando desse curso porque uma coisa muito bacana é que nós faremos inúmeros exercícios, especialmente relacionados ao controle da emoção. Vamos ver muitas técnicas de apresentação, mas muito controle do medo, desse incômodo de se apresentar em público. E falando de técnicas, uma das coisas que apareceu aqui também é da Alexandra do Rio de Janeiro, que ela mandou uma pergunta, que é como me preparar para perguntas indiscretas no meio da palestra, durante uma apresentação. Alexandra, uma das coisas que é legal nós pensarmos é que não existe controle sobre o público. Essa que é a verdade. Nós tentamos nos cercar da maior parte dos acontecimentos possíveis. Nós devemos nos preparar para apresentações. Você deve pegar a melhor parte do seu conteúdo para apresentar. Deve ensaiar antes. E no dia, o público é algo imprevisível. Você até tenta adivinhar que público será, busca informações, tenta saber qual é a parte da emoção deste público que ele pode trazer para você, mas nós não podemos controlar, por exemplo, perguntas esquisitas, perguntas estranhas, algumas vezes até agressivas. Uma das coisas que vale a pena fazer neste caso é, antes da apresentação, quando você já se preparou para ela, senta e se coloca no lugar de qualquer público difícil, você já imagina um público difícil, e pensa que perguntas esses caras podem me fazer que vai me deixar absolutamente desconcertada. Então vamos imaginar, se acontecer a eleição de um candidato X nas próximas eleições para presidente da República, em que isso impacta no projeto que você está nos apresentando. Você fala, mas caramba, eu tenho que saber isso? Eu não sei nem quem serão os candidatos, eu não sei quem será eleito, quais serão as providências dessa pessoa. Você não precisa ter a resposta pronta, mas você precisa estar preparada para essa pergunta que vai te desconcertar na hora. A tua resposta para isso pode ser: nem eu nem ninguém sabemos o que pode acontecer. Mas aí já é uma resposta pronta. E você diz, assim que as coisas se encaminharem, nós podemos voltar a falar novamente, você me deixa o seu e-mail e conversamos posteriormente. Então percebe, estar preparado para perguntas estranhas, esquisitas, etc., é algo que te dá tranquilidade. Mais uma vez voltamos para a questão do emocional. Você ter um questionário de perguntas possíveis te tranquiliza, porque na sua cabeça fica assim, bom, tudo o que me perguntarem provavelmente eu sei responder. E aquilo que aparecer fora do convencional dessas perguntas,
Tudo bem, você vai fazer uma mistura entre as respostas que você já preparou e acaba respondendo. Ou, em último caso, se você de verdade não tem a menor ideia de qual é a resposta, assuma. E admitir que a gente não sabe tudo. Exatamente. Na verdade, não tem obrigação de saber tudo. Então, se colocar, olha, não sei, posso pesquisar, posso... Né? Mas a gente, de verdade, não tem como saber todas as respostas mesmo. Bom, eu estou pegando aqui um outro e-mail que chegou. Aqui, Adriana. Bom, chegaram alguns aqui. Deixa eu selecionar. Ah, isso aqui é bacana também. Sua Xará do Guarujá. Ela diz o seguinte: a Adriana, do Guarujá, perguntou: nunca sei o que fazer com as mãos. Alguma dica? Você quer dar alguma dica? Dou eu? As mãos? Acho que melhor você. Tá bom. Bom, Adriana, a questão é a seguinte: as mãos são ótimas para inúmeras tarefas, mas de verdade mesmo, na hora que nós nos apresentamos, elas passam a ser um incômodo para a maior parte das pessoas. É muito comum não saber o que fazer com as mãos. E o que acontece nesse momento é você coloca a mão presa na sua frente, ou coloca a mão presa para trás, ou pega a canetinha. Ou pega uma canetinha, ou segura a mão no bolso. Enfim, você quer ocupar de qualquer maneira. E fica aquela coisa meio estranha, né? Porque você vai pôr na mão em vários locais. É muito esquisito, é muito estranho e perde a funcionalidade de gestos adequados à sua apresentação. Bom, que é difícil, eu não falei nada demais, você já sabia disso, senão não teria feito a pergunta. O que eu posso fazer então com as mãos? Vou dar algumas possibilidades, realmente são muitas. Nós falaremos sobre todas elas no nosso curso, falamos costumeiramente no nosso curso. Eu vou te dar apenas algumas dicas. Uma delas que pouca gente gosta de fazer é não fazer nada. É simplesmente não fazer nada. Deixar as mãos ao longo do corpo enquanto você se apresenta. Não tem que fazer a apresentação inteira desta maneira, com as mãos ao longo do corpo. Mas às vezes, deixa ela lá descansando. Ela não precisa ter movimentação o tempo inteiro. A outra coisa que você pode fazer, e que é muito legal, é aquilo que nós chamamos de gestos complementares. Se você está mostrando um caminho, você indica uma direção, este gesto de indicar uma direção é um gesto complementar, é bacana. Quando você diz, olha, nós temos que pegar firmemente essa ideia e levar adiante com força, este gesto que eu fiz é um gesto complementar. Reforça, né? Ele reforça a ideia. Então, o ideal de gestos é que você reforce a ideia principal que você quer passar para as pessoas. Você não pode reforçar todas as ideias, porque aí vira mímica. Você começa, sujo. Fica estranho a coisa. Mas alguns gestos nestes momentos que você precisa marcar o conteúdo é muito legal. É uma coisa que vai ajudar muito a que as pessoas compreendam o seu conteúdo. E outra coisa, uma terceira dica que eu dou: se você tiver que ter algo nas mãos, a Adriana agora há pouco falou de uma canetinha, etc. Se tiver que colocar algo na mão para ficar mais tranquila, prefira um passador de slides, porque ele faz parte da apresentação. Ele não é um corpo estranho, não é uma caneta, porque a caneta você não vai usar a caneta enquanto se apresenta. Um passador de slides você usa. Se na sua apresentação tiver um PowerPoint projetado, legal, use esse passador que já resolve bastante as coisas. E isso já entra de novo na ansiedade, né? Porque já chegou um ponto em que eu estou falando e já estou gesticulando, então, na verdade, de novo, eu não estou me percebendo, né? Então, de novo, se você aquieta a ansiedade, você está pleno, consciente dos seus gestos, do quanto você usa, né? Vai diminuir muito mais, ficar perdido neles. Eu estava acompanhando aqui, enquanto estou falando com vocês, dou uma olhadinha para baixo aqui no acompanhamento das passagens aqui das pessoas. Tem 67 pessoas aqui acompanhando o nosso bate-papo. Sejam muito bem-vindos, tá? E dentre essas pessoas que já passaram, que vão passar, que estão aqui agora, quem for da região de Santos, Baixada Santista, etc., eu relembro de novo que nós
faremos um curso de oratória e domínio da ansiedade nos dias 5 e 6 de maio, das 9 da manhã às 18 horas. E é um curso absolutamente completo, com isso tudo que nós estamos falando aqui para vocês e mais um monte de coisas. E o que é legal é que esse curso é filmado, integralmente filmado, comentado, e as vagas são bem reduzidas para nós podermos trabalhar individualmente com cada uma das pessoas que estarão lá. E é incrível perceber a diferença de quando o aluno começa e quando ele termina. Exatamente por ser filmado, você mesmo consegue se ver, né, o resultado, a diferença. Bem interessante. É muito legal. Olha aqui, Adriana, chegou aqui Claudine de São Paulo. Em algumas situações, para falar em público, perdi o controle da minha respiração. E isso me incomodou demais. Claro. Se demorasse muito, ela provavelmente cairia dura. Ela. Bom, existe algum truque para controlar quando isso acontece? Controlar a respiração? Então, no yoga, a respiração que a gente trabalha mais é a respiração diafragmática. A respiração mais natural que tem, que é quando a gente dorme, não é verdade? A respiração curta, como a gente já tinha comentado, é a respiração do peito. Se você intensificar ela, né, parece que o bichinho fuga, não é? Quando a gente está correndo e a gente acaba ficando mais ansioso ainda. E a respiração diafragmática, que é quando a gente dorme, a gente usa, ela é longa. Se você testar, por exemplo, quanto cabe de ar para você encher o peito e na barriga, e aí vai. Né? É muito diferente, só que você perceba que para você encher a barriga, você tem que ter muito mais paciência. Então a ansiedade, ela vai ter que baixar. Não tem outra alternativa. O que vai acelerar esse processo que faz você respirar mais rápido? É a mente. Então, a melhor forma para você começar a respirar rápido já é um sinal que está se perdendo na ansiedade. Então, buscar aí um instante de a seguinte frase: como estou respirando? Por um instante, é claro, eu não preciso parar o mundo para fazer uma respiração longa e lenta. Muitas vezes eu estou ali preparando, dou uma virada e me lembro disso e encho a barriga, esvazio. Se você fizer isso, vai 3 vezes longa, bem, né, completa, você vai ver como diminui bastante a ansiedade. A questão é a gente perceber, é um treino, com certeza, mas que é muito útil, na verdade, em qualquer situação. Ajuda bastante. Então, de verdade, é treino e se lembrar, né, de respirar na barriga. Enchendo a barriga e esvaziando até o máximo que puder. Por aí. Essa é uma dica legal e vale a pena praticar, porque nada do que nós estamos falando aqui é um milagre que acontece sem algum tipo de exercício, sem algum tipo de esforço. Essa questão da respiração também é isso. Nós nos desacostumamos a utilizar diafragma na respiração e eu até já tive algumas situações em que a pessoa disse, olha, não dá, eu não consigo inverter e respirar aqui pelo diafragma. Acontece, porque nós não estamos acostumados de um modo geral. Mas se você praticar isso com regularidade, daqui a pouco fica natural. Isso é que é importante. Experimenta, por exemplo, deitado, né? Deitada, você deita, pode colocar a mão em cima ali da barriga ou até um livro e tenta empurrar esse livro e encher na barriga. Uma outra dica para a gente perceber a diferença da respiração é que, assim, claro, os dois você vai fazer pelo nariz e com a boca fechada, né? Que a gente costuma normalmente dormir com a boca fechada. Às vezes não, mas enfim. Quem ronca não. Né? Mas assim, uma grande diferença é a garganta que acaba, né, abrindo mais. Então o som muda muito de você puxar pelo nariz com a garganta fechada. Não sei se vai dar para captar, mas não cabe mais nada, já encheu e você faz força pelo nariz. A outra vai ser também pelo nariz, porque a boca vai estar fechada, mas a garganta vai estar aberta. Então o ar passa todinho lá para a barriga, que seria esse barulho. E aí é muito diferente. Você percebe que se você fizer isso um pouquinho só e esvaziar da mesma forma, longo, um barulhinho na garganta,
abaixa muito a ansiedade, bem legal. São dicas interessantes e vale a pena também levar em consideração uma coisa bacana que nós utilizaremos e faremos no próprio curso, que são técnicas de respiração utilizadas tanto no canto quanto no teatro e na yoga. E eu estou ressaltando isso porque essas formações e atividades são constantes na vida da Adriana, né, Adri? Eu trabalhei com teatro, na verdade, 25 anos. Então, a gente tem, com certeza, bastante exercícios para projetar a voz, né? Para você se colocar, a gente vai estar usando isso no curso. Com relação à respiração, a estar presente em dinâmicas. Então, tudo isso, na verdade, acaba sendo um pouquinho de tudo, né, da parte da ansiedade que eu vou estar cuidando, do que eu já trabalhei, né, do que a gente usa, seja no yoga, a gente traz técnicas, do teatro, como projetar, por exemplo, mas principalmente a questão de você aprender a ficar presente, de você dar percepção, não só de fora, mas de si mesmo. Essa percepção interna é super importante para que você não se perca exatamente, para que você não se perca na emoção ou na mente até, né? Então perceber quando um pensamento te ajuda e te sabota. Legal. Eu estava tentando aqui, enquanto você estava te ouvindo, ler um comentário. Tem aparecido os comentários, pessoas entrando e saindo. É bacana que tem gente, a Cláudia, por exemplo, está dizendo que o som está bom. Essa sempre é uma preocupação. A outra preocupação é a imagem, se ela está boa, porque a internet no Brasil, de um modo geral, é um horror. Mas a Márcia está fazendo aqui uma pergunta, uma colocação, aliás, que ela diz, ela fica muito nervosa e com medo quando tem que fazer apresentações, porque aparecem os brancos. Aliás, essa questão dos brancos aparece o tempo inteiro. É interessante como as pessoas se preocupam demais com essa questão. Deu branco, e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Como eu continuo essa apresentação? É bem comum, né, Adri? Eu tenho algumas dicas, mas deixa eu te perguntar. Você no teatro tem um texto. Aconteceu. Tem um texto para falar. Acontece o branco, então. Aí na verdade a gente vai trabalhar o improviso, né? Então se você já tem por isso que não dá para ficar só no decoreba, né? Porque aí perder uma parte, você perde todo o resto, você perde o fio da meada, como a gente diz. Se você tem um entendimento do contexto e do que vai ser passado, ok, você pode perder algum pedacinho, mas no improviso ali você já pula para o próximo, você já, né, dá um jogo de cintura e vai. Por exemplo, cena de teatro já aconteceu com um colega, na verdade, ele esqueceu a fala, mas eu estava esperando a deixa, né, para poder seguir. Então, eu dei a fala dele e depois dei a minha, então continuou. Mas acontece sim, e volto a dizer, se você tem pelo menos uma noção para onde você vai, um esqueleto, pode ter às vezes uma colinha lá, pelo menos de tópicos, né? A gente faz isso e aí passo para o próximo, ou pelo menos ter uma ideia de desenvolver em cima, mesmo que não seja aquela forma como eu ia falar, eu posso tentar falar diferente. Sem dúvida. Olha, a Adriana já deu uma dica, que é a questão de deixar umas colinhas. Eu recomendo isso também. Em apresentações, você provavelmente terá uma mesa à sua frente, você vai ter um flip chart, você certamente, não obrigatoriamente, mas é bastante comum utilizar um PowerPoint. São todos suportes que te ajudam a não dar um branco completo. E isso não significa que você não possa ter esses brancos. Então o que você faz? Deixa algumas colinhas mesmo. Óbvio, eu não tenho dúvidas que você alguma vez na vida já colou na escola. Não, você não, né, Adri? Eu imaginei isso. Eu também não, tá, gente? Não posso falar isso pro meu filho, por exemplo, de repente ele está ouvindo isso. Bom, o fato é o seguinte, todo mundo tem um jeito de colar. Nas apresentações, você pode fazer isso também, não tem nenhum problema. O que é legal, óbvio, como qualquer cola, é que as pessoas não percebam isso. Então, quer ver onde você pode fazer uma cola? No passador de slides. Se você colar alguns tópicos ali, as pessoas não percebem, porque ele está na sua mão. Ninguém sabe o que está escrito ali, e você coloca alguns poucos tópicos. No flip chart, você pode escrever levinho com o lápis num cantinho qualquer, no alto da página, o público não consegue enxergar.
Mas para você é um alerta, ficou ali uma lembrança daquilo que você pode ter esquecido. Então no momento do branco, não tem nenhum problema de você se dirigir ao flip chart, retomar a coisa pela sua colinha, pega uma caneta e escreve uma palavra, aquela palavra que vai fazer o vínculo, a ligação com a sua ideia anterior. Ninguém vai nem perceber isso. Outra colinha pode estar até em cima da mesa e de repente o que você faz? Você pega um famoso copinho, né, dá um golinho de água e aí nesse golinho você já olhou a sua colinha, claro, que algumas vezes, não neste copo aqui, ele não serve para isso. Esse não tem cola ainda. Não tem cola, mas alguns são lisos, absolutamente lisos. Você pode pôr a colinha aqui embaixo. Essa eu não conhecia. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Do copo? Porque você cola a todo o fundo do copo e as pessoas imaginam que o fundo dele é branco, por exemplo, a cor do papel que você colocou. Pois é. E aqui com uma água, você, olha amplia. Que maravilha, amplia e você está vendo tudo aquilo que você perdeu. Vai ver pessoal na faculdade, na escola, com um copo de água em cima da mesa. Garrafinha de água, você fazer cola na parte de trás do rótulo da garrafa de água, nossa, isso é uma maravilha. Aí estou dando dica, mas esquece isso na prova, tá? Leva em consideração apenas na sua apresentação. Símbolos também, às vezes, né? Eu posso, às vezes, não ter uma cola exatamente escrita, mas, como é que eu posso dizer, dependendo, claro, do assunto, fazer de uma forma simbólica, como eu disse, às vezes por tópicos ou coisas que te lembrem, né? Não sei, por exemplo, algum assunto importante, então tem o copo ali, esse copo representa algo que você tem que falar. Então você une a ideia, né? Você olha a coisa, você lembra de alguma coisa. Às vezes teatro a gente usa, às vezes, esta lógica. Meio simbólico. Márcia, eu vou te dizer mais uma outra coisa que é legal, nós sempre deixamos claro às pessoas um fator que é emocional também. A Adriana acabou de comentar a questão de... Esqueci o texto. O público que está assistindo a peça sabe o que foi esquecido? Claro. Que bom, né? Não tem nem ideia. Tem nem ideia. Se você, para socorrer um amigo, disse a fala dele e a sua, para quem está assistindo, parece que essa era a lógica do texto. Fica parecendo isso. Quando você esquece alguma coisa numa apresentação, quem é que sabe também o que você esqueceu? Ninguém, só você sabe. Para o público, a sensação é de que você disse exatamente aquilo que você se preparou para falar. Então, não leve tão a sério essa questão de esquecer, de dar branco. Muita gente se apavora com o branco. Esse é o problema, né? Se apavorar. Porque às vezes pode até ficar de uma forma natural, né? De você dar aquele tempinho, olhar, bater com música. Às vezes a gente faz isso, olha ali... Não sei, né? Para que lado eu vou, para a parte 1, parte 2, né? Mas, de verdade, as pessoas não estão sabendo. Então, se você tira de letra e não mostra nervosismo e que se perdeu, as pessoas não sabem mesmo. E sabe uma coisa legal? É que se você realmente se preparou para a sua apresentação, você sabe o assunto, sabe o conteúdo, sabe tudo que vai falar. Mas deu um certo esquecimento naquele momento, deu aquele branco. Significa apenas que você precisa de uma fração de segundo para retomar aquilo que você sabe, aquilo que você se preparou. Nós temos a sensação de que esse branco dura muito tempo. Aquele branco parece... É uma eternidade. Parece que eu estou há 1 hora sem falar aqui. Você está a menos de 1 segundo às vezes. E aquilo está na ponta da língua, como diz a expressão. Você estudou, trabalhou, pensou, planejou... Está na ponta da sua língua. Se você tiver um mínimo de tranquilidade, beber um copinho d'água, ainda que não tenha a sua colinha no copinho d'água, mas vai lá e bebe um golinho de água, certamente você vai recuperar a lembrança e vai superar esse branco. É algo que apavora muita gente. Mas... Ou seja, ao invés de se preocupar com o que tem para falar, é melhor você centrar em baixar a ansiedade, né? Em ficar presente, deixa eu me organizar de novo e aí retomar. E não assim, o que quer falar, e não vem mesmo. E sabe uma coisa que é legal também, que eu costumo dizer às pessoas? Quem vai se apresentar e não está confortável na apresentação, tem a tendência a imaginar que o público é meio inimigo. Né? Aquela coisa,
Como é que eu vou enfrentar? Tá me testando. Né? Essas pessoas aí que vão devorar meu fígado, meu coração, etc. Gente, não é assim que funciona. Você até pode encontrar na sua frente, na empresa, durante uma apresentação, alguém que vai ser incisivo, vai ser duro com você. Mas essa não é a regra. A regra, as pessoas estão ali para te ver fazendo uma boa apresentação. Elas vão ao teatro para interagir com o ator, para curtir o texto. E se algo sair um pouquinho fora da normalidade, o público acaba se divertindo com isso, dá risada junto, percebe a falha, qualquer coisa. Se você se diverte, é o que mais acontece mesmo, né? Pelo menos no palco. Você errou. Por isso que os making-off são os mais, né? O que todo mundo gosta, porque é o que sai natural. Pisei na bola, errei, esqueci, e dá risada disso, e as pessoas acabam. Elas reconhecem a humanidade delas também, que a gente, né? É falível, né? Exatamente. As pessoas se colocam no seu lugar. Falam, nossa, se fosse eu, como é que seria, etc. E tal. Então, a outra coisa que você pode fazer durante o branco é jogar para o público essa sua falha de memória momentânea. Então, me esqueci, qual é o mesmo nome daquele personagem, qual é o mesmo nome daquele livro, existe um autor que pesquisou isso, alguém se lembra? Se o público souber, ele te ajuda e não fica mal essa coisa. Pode até ser uma oportunidade para você ganhar o público. Exatamente. Né? Então, Márcia, minha recomendação a você é dar uma relaxada nessa questão que não aflige só você, aflige muita gente com as quais nós trabalhamos, isso é bem comum. Tá? Seja bem-vinda, Márcia. Olha aqui, Adri, tem uma outra pergunta aqui do Rodolfo de São Paulo. Tá. Como evitar que a voz fique trêmula? Como evitar que a voz fique trêmula? Bom, mais uma vez eu vou voltar semelhante à pergunta para a ansiedade, para a presença, para se você começou a ficar tremenda, que provavelmente você já não está respirando direito. Começa por aí, né? Então, como a gente coloca a voz, como a gente projeta a voz, já está intimamente ligado com como você está respirando. Então, mais uma vez, volta para a presença, dá um tempinho para a respiração e se coloca. Aí também volta a gente trabalhar o diafragma, né? O que mais que você pode dar de dica? Uma das coisas que ajuda também bastante são as pausas. Porque é muito comum as pessoas pensarem que uma apresentação se faz única e exclusivamente com palavras. Eu tenho que colocar uma palavra ao lado da outra, uma atrás da outra, e não posso parar de falar o tempo inteiro. Curtinho, né? Vai ficando Exatamente. Dando desespero. Então, olha, a minha formação é de jornalismo, em jornalismo, e como jornalista, as pessoas que trabalham em rádio se acostumam muito com essa questão de ter que preencher todos os espaços, porque rádio é muito isso. A televisão já é diferente, a televisão tem imagem, mas o rádio você tem que falar. É bem comum, só tem a audição, não pode dar muito branco, muito vazio. E eu não sei quem gosta de futebol, já acompanhou o futebol pelo rádio, se você ligar a televisão e ouvir o rádio do mesmo jogo, são coisas completamente divorciadas, elas não conversam entre elas. O jogo está ali absolutamente parado e o locutor de rádio está fervendo, vibrando, energético, etc. e tal. Bom, trazendo para a realidade de apresentações, o rádio não é parâmetro. Por quê? Em apresentações você precisa fazer pausas. E, entre outras coisas, a pausa também ajuda a esse controle da voz, a deixar a tua voz menos trêmula, que é do Rodolfo, menos trêmula na hora de se apresentar. Pega o ar com uma certa tranquilidade, faça essa respiração com uma pausa suave, tranquila, sem dar aquela fungada também, né? Isso é péssimo. Mas uma pausa tranquila, com uma boa respiração, ajuda a deixar a voz um pouco mais firme. Tá? Isso é uma coisa bem legal. Tem uma outra pergunta aqui bem interessante. É a seguinte. Ela veio do Steve, de Brasília.
Tudo bem, Steve? Brasília deve estar agitado hoje, né? Bom, a pergunta dele é a seguinte: como posso melhorar o meu sotaque estrangeiro para que ele não seja percebido pela audiência de forma tão marcante? Aceita. E é legal também, por que não? Bom, sobre sotaque tem coisas assim bem interessantes. Se você se incomoda demais com o seu sotaque, aí eu não estou falando especificamente para você, Steve, que a sua questão que foi colocada é de outra língua, você é nativo numa outra língua. Steve me sugere um país de língua inglesa, alguma coisa parecida. Mas enfim, alguém que não é nativo na língua tem um sotaque bastante forte, bastante marcado. Mas dentro do próprio país, pega o Brasil com a extensão que tem, enorme, etc., nós temos inúmeros sotaques. E algumas pessoas se incomodam demais com o seu próprio sotaque. E aí eu vou contar uma coisa que é engraçado até, e eu posso falar porque a minha mãe era de Piracicaba. E Piracicaba é uma cidade que eu adoro, adoro os piracicabanos, eu tenho família em Piracicaba, mas, que é mais do que a própria mãe, mas o sotaque piracicabano é forte. É tão forte que, para quem não sabe, até vale a pena dar uma pesquisada na internet, existe o hino não oficial do 15 de Piracicaba, o time de futebol da cidade. E uma partezinha dele é 15, carcanha de grilo, cachará de forfo, ipi ipi ur. Sério? É uma brincadeira deles lá, eles mesmos cantam no jogo de futebol e tal. Então é um sotaque muito forte. E para algumas pessoas, ele fica, ele incomoda. A própria pessoa, dependendo da apresentação que vai fazer, fica incomodada. Dá para não ter esse sotaque? Dá. Mas aí a minha sugestão é a seguinte: procure um fonoaudiólogo. Procure um profissional que possa te dar esta contribuição. E ao longo de algum tempo você vai reduzir bastante esse sotaque muito acentuado. Só para você ter... com o tempo, sem dúvida. Só para ter uma ideia, quando as televisões produzem novelas de época, novelas de, sei lá, com migrantes e coisas dessa natureza, os personagens, os atores, acabam incorporando um pouquinho do sotaque italiano, português, espanhol, etc. Isso é colocado neles a partir de técnicas de fonoaudiologia. Então dá para adquirir sotaques quando necessário, dá para amenizar sotaques também quando necessário. Então essa é uma alternativa. Bom, ainda dentro dessa questão do sotaque, eu quero acrescentar algo. Sotaque nenhum não existe, tá? Eu sou paulistano e há uma forte tendência entre os paulistanos de imaginarem que não tem sotaque. Isso não é verdade. Não é verdade. Todos temos algum tipo de sotaque. O que vale a pena é você não tornar o seu sotaque muito carregado. Por quê? Porque as pessoas vão prestar mais atenção no sotaque do que no seu conteúdo. E claro, eu estou falando se você estiver fora do seu meio. Então agora voltei para o Steve aqui. Se ele estiver junto às pessoas com as quais ele lida, o sotaque não vai incomodar muito. Se ele estiver falando, por exemplo, com a imprensa, dando uma entrevista para um jornal, a coisa já fica um pouquinho mais delicada, percebe? O foco aí também passa a ser mais até a dicção do que exatamente o sotaque. Exatamente. Porque se o sotaque chega a atrapalhar a dicção, aí realmente fica difícil, porque você, a gente não consegue entender. Mas se você tem o sotaque, mas a dicção consegue ser clara, eu acho que é o mais importante. E vamos combinar também, né, Adriana? Se você não é nativo, e o Steve não é nativo na língua, na nossa língua, na gramática e etc e tal, algum sotaque vai ter. Não tem como. A ideia de você eliminar isso, a não ser que seja com o tempo. Você vai viver os próximos 10, 20, 30 anos no Brasil, quem sabe o seu sotaque será
pouco ou nada percebido, mas E vai muitas levar vezes, tempo. assim, claro, pode ser realmente necessário e até onde, porque né, às vezes ultrapassa o limite de, olha, realmente isso é necessário e incomoda, atrapalha, ou assim, a pessoa às vezes, não acho que não é o caso, mas tem vergonha, como você disse, ou, e por que não isso pode às vezes ser até um charme, né? Exatamente. Por que É não? uma característica da Eu pessoa. acho lindo, né? A pessoa traz aquilo, a forma de falar faz parte, né, da personalidade dela, é bem legal. Isso é. Se não atrapalhar, como eu disse, né, a dicção, acho que é bem-vinda muitas vezes. Eu me lembrei de um caso aqui, só contando rapidinho, ainda em relação a sotaque, que eu tenho um amigo que ele é português, nascido em Portugal, Lisboa mesmo, e viveu a vida dele toda até aproximadamente uns 30 anos, quando ele decidiu mudar-se para o Brasil. E já mora aqui também há muitas décadas. Bom, o fato é o seguinte, ele vive um drama de identidade, porque aqui, falando para brasileiros, ele às vezes não é entendido. Muita gente fala, por favor, fala direito, mais devagar, repete o que você falou, não estou entendendo. E ele falou para mim, mas meu Deus, eu estou falando português. Mas... Estou falando português para brasileiros, como é que eles não me entendem? E aí eu disse para ele, mas sabe por que às vezes nós não te entendemos? Porque parece que você desceu do avião ontem. Você está falando como um português mesmo, lá de Lisboa, etc. Aí ele me virou para mim e disse o seguinte, mas eu vou para Portugal visitar os meus parentes e eles dizem, você agora fala brasileiro. Nós não entendemos. Nós não entendemos o que você fala. Então ele vive um drama de identidade, porque ele não é nem brasileiro nem português. Ele está no meio do oceano, no meio do Atlântico, perdido. Bom, tem uma outra pergunta aqui do Rui do Paraná. Não consigo fazer variações de voz. É outra pergunta sobre voz também. A voz está ganhando aqui na pergunta do pessoal. O que eu faço para modular melhor a voz? Eu vou deixar a Adriana também falar um pouco, mas até mesmo em função das dúvidas e questões que as pessoas trazem, nós adaptamos, adequamos o curso que nós fazemos. Então este curso que será feito nos dias 5 e 6 de maio em Santos, na cidade de Santos, ele vai tratar muito das questões que os próprios participantes nos trazem. Então vamos imaginar que as pessoas tragam situações como essa de voz e brancos de memória. Além de todas as técnicas que já estão previstas serem tratadas no curso, nós focamos naquilo que é uma necessidade apresentada pelas pessoas. Individualmente também. Individualmente. É por isso que também nós filmamos, comentamos e trabalhamos as pessoas na sua individualidade, porque as turmas são muito pequenas. Nós jamais trabalhamos com turmas grandes. Então, se você quiser participar, estiver na região de Santos, Baixada Santista, esse curso vai ser muito legal e pode te ajudar bastante. E como eu falei agora há pouco, tem uma novidade que a Adriana foi pega de surpresa aqui, ela nem sabia. Mas o fato é que eu decidi dar um desconto especial de 20% para quem se inscrever durante este webinar e até o dia de amanhã, dia 5 de abril. Se alguém quiser fazer a inscrição agora e até amanhã, o final do dia, pode fazer com 20% de desconto, o que é bastante significativo, vale a pena aproveitar. Como você desfruta desse desconto? Entra no site, o edux.com.br, lá na primeira página você já tem a descrição do curso Oratória e Domínio da Ansiedade. Clica lá para se inscrever, tem todo o detalhamento do curso, como ele funciona, o conteúdo, o currículo da Adriana, meu currículo, etc. E ao fazer a inscrição, entrar lá no Matricule-se aqui, você tem lá embaixo um espaço para cupom de desconto. Neste espaço, cupom de desconto, você escreve tão somente peraí que eu nem me lembro mais, desconto hoje. Só isso, escrito tudo junto, você escreve desconto hoje no espaço e você já terá o preço com 20% de desconto. Mas lembrando, só vale para hoje, durante o webinar, e até amanhã, o final do dia 5 de abril, tá bom? Voltando, então, ao caso do Rui com a voz, como eu faço para modular melhor a voz?
Eu vou deixar você começar respondendo, porque o teatro usa muito essa questão de modulação de voz, né? Porque, na verdade, a intenção acaba saindo junto, né, quando você modula a voz. Então, se você tem a intenção, por exemplo, de parecer, vamos entrar para o teatro, né, mas de parecer bravo, eu não posso parecer bravo, né, com uma vozinha suave demais. Então, eu tenho que modular e colocar mais força, por exemplo. Né? Ou, enfim, então essa questão da modulação é importante mesmo em música, para a gente cantar. Tem músicas que a gente chama de, né, que a gente põe para fora, de uma forma mais forte, e outras que são mais suaves mesmo. Isso a gente vai estar passando bastante coisa no curso, né? Projeção de voz, a gente vai trabalhar com personagens, então como é que eu consigo sentir através da sua voz aquilo que você está falando, está me dando criando alguma emoção em mim de verdade, ou acaba sendo tudo reto? Essa questão da modulação também, eu digo que é muito legal que você acompanhe o conteúdo, por exemplo, numa apresentação empresarial. Vamos imaginar, espero que não aconteça com você, mas pode, você tenha que comunicar algo desagradável, algo triste, algo muito impactante, e impactante do ponto de vista negativo, para a sua equipe de trabalho. Como é que você vai fazer isto? Com uma cara feliz e com uma voz feliz, aquela voz empolgada, é ótimo que eu tenha que despedir todos vocês hoje. Não dá, a minha feição não joga uma tristeza e nem a minha voz. Então, modulações de voz também servem para isso. Eu não vou fazer teatro numa apresentação, mas aquilo que eu digo, a forma como eu digo, tem que acompanhar o sentido do seu conteúdo. Ao contrário, você quer motivar a sua equipe de vendas, está no meio de um discurso, numa convenção de vendas, e quer que as pessoas saiam de lá dispostas a vender, a bater metas, etc. Você não pode ficar com uma voz baixinha, sem modulação. Tem que ter força na voz. Jogue força nessa voz. Você é o primeiro a sentir essa emoção para colocar para fora, né? Tem que realmente te empolgar primeiro de verdade, né? O que é de verdade acaba passando mesmo. Sem dúvida. E é uma coisa legal, aí voz, essas modulações também, fazem muito sentido quando você conta histórias dentro das suas apresentações, que é o chamado storytelling. Storytelling precisa ter, mais do que nunca, essa variação de voz, né? Você, se estiver contando a história de um garotinho, a sua voz tem que cair para aquela coisa meio de garotinho, né? Papai, o que é que você quer de mim, papai? Eu tenho que modificar as coisas. Se eu estiver falando de uma pessoa mais velha, uma pessoa brava, minha voz tem que acompanhar, para que a história tenha vida. Passa a verdade. Passa a verdade. É uma coisa bem legal. Bom, estamos aqui sendo acompanhados também pelo Nelson Cristófaro Júnior, e ele diz olá. Olá, Nelson. Olá. Bom ter você aqui com a gente. Não tenho nenhuma pergunta sua aqui especificamente, mas se você tiver, por favor, faça. Nós estamos aqui para responder tudo aquilo que chega para a gente, tá? Isso aqui é muito bacana também, olha só. Passa por várias coisas, não apenas pela voz, mas atinge muita gente interessada em técnicas de apresentação, etc. Isso veio do Dr. Nelson de São Paulo. Sou advogado criminalista e faço exposições no Tribunal do Júri, onde o que mais conta é a eloquência e a interpretação. Como eu posso melhorar isto? Eu estou imaginando que num júri popular, por exemplo, um advogado de defesa de um acusado, se ele conseguir fazer transformar o acusado numa pobre vítima da sociedade e descredenciar as pessoas que são as testemunhas, aquilo deve contar muito para os jurados. A gente vê bastante isso em filmes, né? Que a gente fica impressionado, exatamente essa eloquência, essa forma de colocar, é impressionante e com certeza, né, para esse trabalho, principalmente, imagino que seja bem importante. Agora, como é que pode? Ele diz aqui, como é que eu posso melhorar isto? Olha, eu vejo como de verdade treino, né? Nesse sentido
treinar bastante, mas não só o conteúdo, com certeza, né, do que você precisa colocar, mas qual é a emoção que você quer jogar, qual é o impacto que você quer causar, né? O que você está colocando como verdade, como... enfim, é um treino, na verdade, de não só de passar pelas emoções dentro de você mesmo, para depois você colocar para fora. Para isso, a gente precisa trabalhar um pouquinho o reconhecimento dessas emoções dentro da gente. Como é que eu sinto quando eu estou com raiva? Ou ela simplesmente passa por mim e na verdade aí eu nem percebo porque a raiva já tomou conta, né? Como que eu fico e como que eu exponho isso, né? Qualquer sentimento, na verdade. Sabe de uma coisa interessante que eu também recomendo, além do que você falou, Adri? São cursos que você pode fazer específicos para isso. Por exemplo, a Adriana, ela fez teatro mesmo, trabalhou em teatro. Isso como uma profissão, parte da profissão dela. Eu não sei representar, não tenho nem cacuete de ator, mas eu fiz 3 cursos de teatro. Ajuda muito, muito, muito. Eu sou muito grata a esse período. Nossa. Porque você aprende a se relacionar com o público, a construir personagens, a modificar voz, a ter uma expressão corporal diferente. Eu fiz 3 cursos de teatro não para ser ator, mas para melhorar a minha apresentação diante de públicos diversos. Consciência corporal, né? Consciência. Às vezes eu não posso falar de motivação... Caída. Por exemplo. Então, mais uma vez, estar consciente do que você está jogando para fora, né? Em termos de corpo, em termos de voz, em termos do que você quer impactar. Sem dúvida. O teatro ajuda muito. Quer ver outra coisa que você pode fazer? Lógico que a minha recomendação inicial é sempre fazer o nosso curso. Inscreva-se no nosso curso, Oratória e Domínio da Ansiedade. A próxima turma vai ser agora, dia 5 e 6 de maio, sábado e domingo, na cidade de Santos. E você pode se inscrever no site www.widux.com.br. O Widux é bom saber que é W-I-D-O-O-X. Aí você encontra lá a descrição do curso Oratória e Domínio da Ansiedade. E essa é a nossa primeira recomendação para você melhorar suas apresentações. E vai estar super recheado, tanto de técnicas de oratória, quanto domínio de ansiedade, quanto técnicas corporais, para voz, para tudo, para medo, vai ser bem completo. E a outra coisa que eu recomendo são esses outros cursos. Teatro eu já falei, mas, por exemplo, canto. É legal também. Dança. Você fala, mas eu vou dançar enquanto me apresento? Não, mas de novo, é consciência corporal. É estar exposto diante das pessoas. Você compartilhar um momento com vários outros que estão ali no mesmo sentido de que você, imbuídos do mesmo espírito. Isso vai te dando um desprendimento para fazer melhores apresentações. Você não precisa se tornar bailarina ou dançarino, mas... se inibe bastante, são recursos muito legais que você pode utilizar, tá bom? Adri, antes de passar, tem mais uma pergunta aqui, antes de passar para elas, tem algumas pessoas que ainda estão aqui conectadas ou que já entraram, já passaram, por exemplo, a Cláudia, eu acho que eu já falei, a Ana Assunção, o Leonardo Blecher, o Pedro Pacheco, a Márcia Henschel. Aliás, Márcia Henschel é uma fantástica maestrina. Você que é música também, cantora, Legal, teria Márcia, enorme prazer em conhecer a Márcia. Com certeza. Mauro Blecher, enfim, tem bastante gente conectada aqui. Temos algumas outras pessoas que entraram, saíram, deixaram olás, etc. Mas eu vou comentar uma outra coisa que apareceu aqui, deixa eu só recuperar, que é a questão do... Aqui, onde é que está? A questão da movimentação. Sim, Rogério mandou aqui uma pergunta falando sobre movimentação. O que ele diz enquanto eu me apresento, eu não consigo mover um único músculo e fico totalmente parado. O que eu faço para não ficar totalmente parado? Provavelmente ele deve sentir aqueles espantalhos de horta. Né, só da gente tentar reproduzir, né? Já
sente essa tensão, né? Bom, mais uma vez, acho que, de novo, trabalhar corpo, expressão corporal, se soltar, né? Conhecer melhor o seu corpo, a própria respiração, né? Porque eu respiro e levo a respiração nos locais que estão tensos, né? Então, eu inspiro sempre e faço o movimento a hora que eu expiro, relaxando, eu encho a minha barriga de ar e a hora que eu expiro, eu solto o braço, eu solto o meu corpo. Então, ajuda bastante. Legal. Nós estamos já chegando próximos do final do nosso encontro aqui, do webinar. Que rápido. Rápido, né? Vamos continuar então. Vamos continuar falando. Não, que senão as pessoas vão ficar cansadas da gente. Mas apareceu aqui uma outra questão da Juliana. Eu não sei, aliás, tem outras questões aqui. Não sei se nós... nós não teremos tempo de responder tudo isso, mas podemos responder depois os e-mails que foram encaminhados. Mas a Juliana também fez uma colocação aqui interessante a respeito de participação do público. Ou seja, a questão dela é: vale a pena gerar participação do público enquanto você se apresenta? Ou é melhor você falar sem interferência do público e, quem sabe, ao final, abrir para perguntas? Eu vou me permitir começar respondendo isso. Varia um pouco da sua tranquilidade em se apresentar, como você está preparada para isso ou não, Juliana. Mas uma coisa que eu posso dizer é o seguinte: do meu ponto de vista, gerar participação do público é sempre recomendável. Porque senão você se coloca no lugar de alguém que está na frente de um público e domina todas as informações e é o dono daquele momento, e o resto está sentado na cadeira, braços cruzados, te ouvindo falar. Essa relação nunca é muito boa. Ela é sonolenta, ela causa, um mal-estar para quem está ouvindo. Ainda que o seu assunto é cansativo, ainda que o seu assunto seja interessante, dá sono. Então é bom trazer o público para participar da sua apresentação. Pode acontecer de, se você não está totalmente tranquila, segura, você preferir terminar de falar, concluir a sua fala, para só depois responder as perguntas que chegarem ou abrir para o debate entre todos. Neste caso, eu recomendo que você avise isso às pessoas logo de cara, para não ter que interromper alguém que quis participar, que quer te levar uma pergunta. Você já diz: olha, eu peço a atenção de vocês durante X tempo, e nesse período eu vou expor todas as minhas ideias, espero deixá-las de forma clara para o entendimento de todos, e já reservem as suas perguntas, anotem para não escrever, e ao final nós trataremos delas. Para que isso? Para que seja mais simpático e você não se perca no meio, se é que isso acontece com você. Mas o ideal mesmo é que você, enquanto fala, já leve as pessoas a participarem. Dirija uma pergunta a alguém, né? Se você já conhece alguém do público, cite esta pessoa com algo pertinente que ela já te contou e você resgata o tema. Cria uma dinâmica, se for, por exemplo, algo que permite uma dinâmica. Peça para as pessoas, anotem na folha de papel que vocês têm aí na frente 5 motivos de felicidade para a sua vida. Por exemplo, o que você está fazendo? Gerando participação das pessoas. Isso pode ser, inclusive, um dos símbolos. Pode ser um dos símbolos. Né? Deu um branco, você pode ter uma estratégia aí enquanto você retoma, você pode ter uma atividade, por exemplo, uma dinâmica, criar alguma situação, e vai ser legal, porque as pessoas vão entrar e você vai ter tempo de se recompor, de dar aquela respiradinha. São truquezinhos que você vai pegando, o público acaba não percebendo, mas é muito legal. Juliana, eu vou fazer mais uma observação que você não colocou aqui, mas é legal, eu quero compartilhar com todo mundo. Muita gente também entende que o momento de maior exposição é aquele que você vai para a frente do público e fica falando. Este não é o momento de maior exposição. O que você fica mais vulnerável é o momento das perguntas. Porque aí você não sabe que perguntas virão.
Podem ver quaisquer perguntas super favoráveis, perguntas que te ajudam, comentários que te elogiam e podem vir coisas, né, que você jamais pensou antes. Eu então faço referência ao que eu falei no início deste nosso encontro, que é: prepare um questionário das piores perguntas que podem te fazer e, lógico, obviamente, coloque ao lado qual é o caminho da tua resposta. Porque não basta você ter uma relação de perguntas difíceis e não ter treinado respostas possíveis. Se você fizer isso, você vai ganhar muito em tranquilidade. E mesmo este momento que é de alta exposição, para você ficará sempre muito mais tranquilo, muito mais sossegado. Dá para trabalhar melhor essas questões. Tá? Vale a pena então. Olha, eu estou vendo Boa aqui noite, a Lilian. Lilian, Mauro, Márcia, Pedro. Noite. Tem várias pessoas entrando aqui. Bom, o fato é o seguinte, se eu não estiver errado, deixa eu confirmar, chegamos ao final do nosso período aqui programado, que era de 1 hora de bate-papo. O fato é o seguinte, nós já sabíamos que não daria para esgotar todo o assunto, mas se você estiver na região de Santos, Baixada Santista, ou até em São Paulo e costuma ir a Santos, eu e a Adriana, faremos um curso de oratória e domínio da ansiedade nos dias 5 e 6 de maio, sábado e domingo, das 9 às 18 horas. É um curso super intensivo, então tudo aquilo que nós não conseguimos falar aqui ou esclarecer de dúvidas, nós vamos esclarecer neste curso e vale a pena você participar porque ele é extremamente dinâmico. São exercícios o tempo inteiro, todos os exercícios filmados, tem técnicas de todos os jeitos que você pode imaginar. Para voz, para corpo, para bastante exercício. Expressão facial, expressão corporal. Emoções, como eu vivencio. Tem muita coisa, o curso realmente vale a pena. Lógico que eu sou suspeito para falar, eu também. Mas por que eu fico tranquilo em dizer o resultado? Porque nós vimos isso acontecer com pessoas que nós já treinamos. Então fica o convite a você com um diferencial. Se você fizer a sua inscrição hoje, dia 4 de abril, ou até amanhã, o final do dia, 5 de abril, você vai fazer a sua inscrição com 20% de desconto. O preço que está no site é o preço normal. Quando você entrar no site uidux.com.br, você faz a sua inscrição e tem lá uma parte que é específica do curso Oratória e Domínio da Ansiedade. A hora que você entra e matricule-se aqui, lá embaixo à direita tem um espaço para cupom de desconto. E aí, neste cupom de desconto, você vai escrever apenas desconto hoje. Tudo junto, desconto hoje. Se você escrever isso, o preço passa a ser com 20% de desconto. Tá? O preço que está no site é o preço normal. Mas você entra com o cupom desconto hoje, apenas entre hoje, 4 de abril e dia 5 de abril. Não perde tempo, não. E você consegue fazer a inscrição com um preço muito menor, tá? 20% menor. Ok? Participe que vai ser muito legal para você. Quero concluir reafirmando o que nós falamos logo no começo. Nós temos aqui o apoio da página Depois dos 50 do Facebook, que sempre nos ajuda muito e nós os ajudamos também bastante com vários serviços e divulgações para pessoas com mais de 50 anos. E também do Lucas Guiden, designer online e offline, que nos ajuda bastante na divulgação e produção de vários materiais. Tá? Então, finalizando, de novo, muito obrigado a vocês que nos acompanharam, a quem já esteve aqui, a quem teve que ir embora, a quem ainda vai nos assistir, porque esse webinário ficará disponível no Facebook. Muito obrigado, foi legal ter vocês aqui. Esperamos ter contribuído com as suas dúvidas e sanado algumas questões mais prioritárias. E reitero mais uma vez o convite do nosso workshop dia 5 e 6 de maio, agora de 2018, das 9 da manhã até as 18 horas, sábado e domingo. Inscrições pelo site uidux.com.br.
O Widoox é W-I-D-O-O-X. Tá bom? Gente, super obrigado. Até mais para vocês. Alguma outra coisa? Não, é isso. A gente espera vocês lá. Legal. Um beijão da Widoox e da Orienterapias para vocês. Legal. Tchau.